Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu não poderia deixar de trazer uma mensagem aqui para o canal nesse final de semana, que é um final de semana assim muito importante para o cristianismo, que é o final de semana de Páscoa, né? É o momento onde o Messias é entregue para ser morto e no domingo, ele então, que é o domingo de Páscoa, ele ressuscita. Então, essa mensagem que nos une, né, a mente de boa parte da população, ela está voltada para esse entendimento nesse final de semana. Essa mensagem, infelizmente, ela, por mais que pareça uma mensagem bonita, ela é uma das ferramentas que o sistema religioso utiliza para manter o povo preso em apriscos, preso nesse abismo, né, nessas trevas grandiosas que são os ensinamentos que a religião traz para a humanidade para mantê-las em seu domínio, né? Aqueles que têm um pouquinho de conhecimento, que são aqueles que o Messias falou na parábola da vinha que viveriam da sua herança, né? Muitas pessoas, infelizmente, com muita tristeza que eu falo isso, porque eu já estive desse lado que eu vou falar agora, elas seguem aqueles que o Messias disse para não seguir, que são os cegos, que guiariam rebanhos e mais rebanhos para levá-los a abismos. Porque uma pessoa que é cega, eu admiro muito essas expressões que a Escritura fala, trazendo fisicamente para a gente entender espiritualmente. Essas pessoas que estão cegas espiritualmente, ele compara àqueles que estão cegos fisicamente. Quando uma pessoa é cega fisicamente, o que acontece? Ela procura um guia para que possa guiá-la. Para quê? Para que ela não tropece, para que ela não esbarre em nada, para que ela não caia em buracos, em abismos, né? Então a pessoa procura alguém que vê, que enxergue, para então conduzi-la. Mas o Messias ele fala, né, para o povo de Israel que o povo de Israel eles estavam indo contra a lógica, porque um cego ele procura alguém que vê para guiá-lo e não um outro cego. Só que o sistema, né, na época dele, a gente vê isso claramente na história, por exemplo, de Nicodemos, que era mestre, era um desses que estava guiando o povo, mas no contexto a gente percebe que ele era cego e o povo tinha ele como um mestre. Então, todas as pessoas que seguiam a ele estavam em abismos, caindo em abismos junto com ele. E esse abismo é abismo do quê? De entendimento. Porque se ele usa o exemplo cego ali, usando uma alegoria, né, mostrando fisicamente para entendermos o espiritual, então esse abismo também é algo espiritual. E infelizmente, a parte mais complicada hoje de uma pessoa compreender é se ela está seguindo os cegos que o Messias disse para não seguir, aqueles que iriam viver de sua herança, como ele fala na parábola da vinha, que matariam ele para ver da herança. Ou seja, tem muita gente hoje seguindo homens que fazem parte do grupo daqueles que mataram o verbo da vida. E não seguindo aqueles que fazem parte do grupo que iriam sair e anunciar o evangelho. A grande maioria, eles dizem que estão cumprindo o ide e anunciar o evangelho. Mas infelizmente, quando a gente olha as suas atitudes, seus frutos, né, os seus lucros, a gente percebe que não. Se ele de fato estivesse cumprindo o ide e anunciar o evangelho, ele não estaria cobrando, ele não estaria fazendo discípulos para si, né? Ele estaria apenas indo e não chamando as pessoas para vir ouvi-lo, né? Ele estaria indo e levando a mensagem. Então existem dois grupos de pessoas: aqueles que levam o ide e anunciai, que ensinam as pessoas a terem o Espírito Santo como seu guia, porque o Espírito Santo é aquele que vem do Pai. Esse sabe qual é o caminho para chegar ao Pai, então esse enxerga. Agora, aqueles que estão seguindo os cegos, que estão seguindo aqueles homens que mataram o verbo da vida, infelizmente estão seguindo homens que ainda não nasceram do Espírito, como Nicodemos não era nascido do Espírito. São homens que não tiveram a humildade de reconhecer que nós não precisamos de guias na nova aliança, porque o Espírito Santo já foi derramado. Então uma das coisas que mudou a minha vida
foi entender de que lado eu estava. Se eu estava do lado daqueles que mataram o verbo da vida para viver de sua herança e que continuam lucrando até hoje, ou se eu estaria do lado daqueles que de fato compreenderam a mensagem e que não teriam mais guias para levá-los ao Pai, porque o nosso guia é o Espírito Santo, né? Que lado eu estaria, né? E eu entendi isso quando eu li a passagem de Atos capítulo 7, quando eu pude perceber ao ler esse capítulo todo que eu estava do lado daqueles que apedrejaram Estevão, né? Quando eu estava nos templos religiosos. Porque o contexto, o que Estevão fala, né? A gente percebe que está muito parecido com o que nós temos hoje nos templos religiosos. Pessoas seguindo a homens, com liturgias, né, acreditando que Deus habita em templos feitos por mãos de homens, com horas marcadas para ir buscar a Deus, acreditando que o Pai fala por intermédio desses homens, o que na verdade no contexto Estevão deixa claro que o Criador do universo não precisa desses lugares, né, que ele não habita nesses lugares, que ele busca aqueles que o buscam em espírito e em verdade, como o Messias, né, falou para a mulher samaritana que esse é o grupo de pessoas que o Pai procura, aqueles que querem de fato ser guiados por alguém que vê e não por um cego. E tudo isso que eu falei simplesmente para mostrar que nesse final de semana nós estamos vivendo esse momento onde o Messias morre e ele ressuscita. E nós temos a religião, né, como um todo, como uma mãe dessas pessoas, como um pai dessas pessoas, porque estão guiando, ensinando o caminho que as pessoas devem andar. A religião é um pai que ensina as pessoas o caminho que elas devem andar. E o próprio Messias falou: não queiram mais ser guiados por nenhum pai, a não ser o Espírito Santo. Ele fala isso, né, em Mateus 23. E é muito importante as pessoas entenderem, mas são poucos que entendem. E a gente percebe que essa história que aconteceu lá com o Messias, quando ele morre e quando ele ressuscita, o fato principal é que quando ele morre, ali é o momento onde os líderes religiosos da época cumprem Marcos 12, matam ele para viver de sua herança. Claro que ele que se entrega, porque ninguém poderia tirar a sua vida, mas não tira o peso daqueles homens o matarem. E quando o matam, então aqueles homens perdem, né? É desfeito o contrato da velha aliança, a maneira que o pai tinha de se relacionar com o povo, e o pai dá então um novo contrato que acontece na ressurreição do Messias. É a partir dali que muda a chavinha, que muda a forma do pai se relacionar com o povo, pelo fato do povo na velha aliança não haver compreendido o seu plano de salvação. Então, na ressurreição dele, ele então traz uma nova maneira de as pessoas se achegarem a ele. E é uma pena que a religião, através desse ritual agora, de morte, de ressurreição, as pessoas não conseguem entender, trazem como um ritual, e todos ficam ali idolatrando o Cristo, ficam idolatrando esse personagem que a religião criou na mente das pessoas, para elas enxergarem o que aconteceu, e nunca compreenderem que aquele momento ali estava representando uma mudança da água para o vinho, que é o que acontece lá no casamento, em João 2, em Caná da Galileia. Aquele momento ali é o casamento, é o momento em que o Messias, ao ressuscitar, ele convida todos que quiserem ressuscitar, que venham até ele, que se unam ao seu corpo, que façam parte daqueles que agora enxergam, né? Que se conectam na videira para ser alimentado pela videira, como ele fala em João 15, não mais pelos homens. Então, infelizmente, nós temos hoje, né, em pleno século 21, nós temos aí o povo ainda idolatrando um ritual, tornando aquilo que foi a mudança da velha para a nova aliança como um ritual apenas, e o povo idolatra, né, o Messias porque ele ressuscitou, mas não compreendem que aquilo que aconteceu ali é justamente a mudança,
É o véu se rasgando, dando oportunidade agora de buscarmos ao Pai diretamente, em espírito e em verdade, não precisando mais de buscarmos em homens a sua verdade, não precisando mais ir a lugares para buscar a sua verdade, porque o Pai agora estaria com todos aqueles que crescem a partir do momento que elas entendessem que a ressurreição do Messias, como Paulo fala em Romanos 6, né, que nós fomos batizados na morte, ou seja, foi quando ele morreu, foi quando ele ressuscita, que agora a chavinha mudou, a lei que estava fora agora passou a estar dentro. E se nós demos ouvido à voz do Espírito, ressuscitamos também para uma nova vida. E não é um ritual. Eu estava conversando essa semana com um amigo e eu falei, é engraçado como que a religião mantém o povo nesse abismo profundo de idolatria, né? As pessoas que não adoram imagens, elas acham que não são idólatras, mas quando você olha para os discípulos, para os profetas, para o próprio Messias, e você os admira por ter o Espírito Santo do Criador, apesar que nem isso muitas pessoas passam para os seus discípulos, né? Alguns líderes passam, porque se as pessoas entenderem que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, como João fala, né? Que antes do Messias o Pai deu o Espírito Santo dele por medida, mas no Filho ele se apresentou na sua forma plena. Para quê? Para que agora nós também pudéssemos ser como eles eram. Aí eu vejo as pessoas, que é isso que muitas das vezes me entristece de gravar vídeos e tudo. Eu não posso ficar vendo muitos vídeos assim na internet, porque eu percebo que as pessoas estão o tempo todo levando a humanidade a idolatrar aqueles que tinham o Espírito Santo. E com isso tira-se da consciência de que no madeiro, na ressurreição do Messias, todos aqueles que creem agora são como eles. Só que infelizmente não fazem isso. Idolatram aqueles, os discípulos, os profetas, o Messias, são só eles que receberam. Negam o Espírito Santo do Criador o tempo todo. Só dizem que acreditam, mas não é um acreditar no sentido de ter a certeza de que possuem o Espírito Santo. Sempre estão idolatrando, tudo que falam tem que ser respaldado por Pedro, por Paulo, por João, pelo Messias. Pegam passagens, versos isolados para afirmar o que estão falando, porque é uma maneira de o povo não entender que todos nós agora que cremos, passamos da morte para a vida, porque agora estamos seguindo aquele que vê e não mais um cego. Passamos da morte para a vida porque agora temos as leis do Pai em nós e não mais fora de nós, para precisarmos lermos diariamente suas leis. Agora o Espírito Santo do Pai em nós, ele nos guia pelo caminho da paz, da justiça, do juízo. E quando nós somos obedientes à sua voz, vamos nos salvando. Por isso que o Messias falou que aquele que crê e for batizado, receber a presença do Espírito Santo, essa pessoa então ela vai se salvando. Então eu queria deixar essa mensagem aqui no canal hoje, para reflexão, para mostrar o quanto a religião ela é idólatra, mesmo que você não tenha uma imagem para idolatrar. Você, quando olha para os discípulos, para os profetas, eu vejo os pregadores, eles falam daqueles homens como se eles tivessem sido assim, como que eu posso dizer, são as melhores criaturas da terra, e parou lá. Mas na verdade o Espírito Santo do Pai, quando ele vem e as pessoas o recebem, nós nos tornamos cordeiros de Cristo, ou seja, a mesma herança que ele tinha, a mesma riqueza é dada a nós. Mas o sistema tenta manter o povo lá. Aqueles que vivem da herança não querem que as pessoas entendam que elas são também como eles, se crerem. Podem se tornar como eles. Sempre jogam a luz para trás, é lá. Foram eles que foram escolhidos. Então até hoje, como esse final de semana agora de Páscoa, o que tem de gente indo para os templos, se reunindo para idolatrar a ressurreição do Messias, mas não entendem que ali ele estava apenas fazendo um ritual para que entendêssemos que o que vale para o Pai é a nossa ressurreição. Tem muita gente que ao findar os seus dias aqui nessa terra, ela não ressuscitou nem um dia, sempre
foi guiada pelos seus desejos carnais. Mas todos os anos ela ia para o templo e comemorava a ressurreição do Messias. Mas não entende que para o Pai, ele ressuscitou o seu filho para que, ao ressuscitar o seu filho, todos aqueles que crescem pudessem ressuscitar também, fazer parte da primeira ressurreição. Esse é o conteúdo dessa história. Mas a religião mantém o povo no ritual. E ninguém ressuscitando, todo mundo morto. E acreditando que são espirituais, porque praticam o ritual. O que tem hoje de mensagens que as pessoas ficam mandando aí no WhatsApp, né, falando sobre aquilo que aconteceu lá, mas não entendem que se não aconteceu hoje aqui a ressurreição, de nada adianta. E é por isso que os abutres continuam prósperos, porque o povo continua morto, graças a esses líderes que vivem da herança do Pai, que mantém o povo em abismo, e todos dentro do abismo não enxergam um palmo na frente do nariz, porque estão seguindo a cegos, porque não compreenderam a mensagem, estão fermentados graças ao engano, graças à má compreensão sobre o que é velha aliança, o que é nova aliança. Fazem uma salada e todo mundo come dessa lavagem. Eu convido a você para refletir sobre isso e de fato analisar se hoje você está comemorando a sua ressurreição. A sua ressurreição é importante para o Pai. A do Messias já era prevista. Agora o Pai está contando com a ressurreição daqueles que estão nesse mar de mortos, mas que ao serem pescados pela palavra pura, abrem os seus olhos e saem dessa podridão, dessa carniça que é o povo todo entregue à idolatria. Paremos de idolatrar a Paulo, Pedro, João, o próprio Messias. Paremos. O Pai não os mandou para que o idolatrássemos. O Pai os mandou para mostrar à humanidade que nós podemos também ser como eles. Eu não quero idolatrar a Paulo, eu quero ser como ele foi. Alguém que ouvia o Pai. Não preciso idolatrá-lo. Não preciso idolatrar o Messias, porque eu quero ser como ele, que tinha um contato com o Pai, que era um com ele. E por que esses homens que dizem que são anunciadores da verdade não ensinam o povo a ser um com o Pai? Porque eles se colocam no lugar do noivo. Enquanto as pessoas não tirarem esses homens do lugar do noivo, o noivo não se conecta, não há o casamento. Casamento é a união de duas mentes. É a nossa mente, casa com a mente do Pai. Casamos com a sua mente e podemos agora agir como a cabeça quer. Enquanto estivermos com outra cabeça no lugar daquela que foi programada e projetada para nos guiar, nunca nos chegaremos ao Pai como foi programado. O seu plano de salvação não se cumpre enquanto estivermos no lugar do Espírito Santo sentado, homens que estão lucrando e têm como Deus o seu próprio ventre. Tiremos esses homens da cadeira do Espírito Santo, porque essa cadeira tem dono e foi comprada com alto preço, preço de sangue, preço de cruz, preço muito caro. Não foi com prata, com ouro, foi com muita lágrima, com muito sangue. E infelizmente, não são todos que enxergam isso. Espero que essa luz possa iluminar esse abismo e te tirar dele, para que você possa abandonar todos esses homens que fazem parte daqueles que mataram o Messias para viver de sua herança, que vão ainda serem julgados desde a morte do justo Abel, como disse Estevão em Atos 7. Não se colocam em seu lugar. E eles naquela época se achavam tão donos da verdade que colocaram ainda a morte de Estevão ali na lista de todas as pessoas que eles vão ter que prestar conta. Mais Estevão ainda, depois mais o Messias, mais todos os discípulos e todas as pessoas que seguem a esses homens que estão nessa mesma linha de raciocínio, mesmo dizendo, como aqueles homens diziam que estavam trazendo a verdade, mesmo eles dizendo,
muitos vão cair em abismo que eles estão e vão ser cúmplices de todos esses crimes, porque não pararam para pensar de qual lado eu estou, qual lado você está. Que o Eterno levante mais pessoas que anunciem o reino, né? Um forte abraço a todos.